Olá, minha gente, olá, meu povo, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um Vozes do Cooperativismo, esse programa que debate um modelo de negócios que tem transformado vidas e também a economia no estado do Ceará. O cooperativismo agropecuário é um dos destaques do cooperativismo cearense, brasileiro e mundial. E esse tema foi um dos pontos principais do PEC Brasil 2026. Parceria do sistema OCB Ceará, também com a FAEC, que é a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará. Nós tivemos 47 cooperativas cearenses participando pela primeira vez aqui um número tão expressivo de cooperativas cearenses, na terceira vez em que realizou-se o espaço Somos Coop no PEC Brasil. Além de tudo isso, o PEC Brasil é um evento tradicional. 29 edições, sendo 28 delas como PEC Nordeste e essa última agora, PEC Brasil, para falar sobre os resultados desse grande evento, sobre toda a infraestrutura montada que ocupou os 2 pavilhões do Centro de Eventos do Ceará, que ocupou o estacionamento do Centro de Eventos do Ceará, que ocupou as docas do Centro de Eventos do Ceará. Eu recebo com muito carinho, com muito prazer, o Chico Almir Severo, que é vice-presidente de Administração e Finanças da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, FAEC. Chico, bem-vindo. Muito obrigado, Rafael. Satisfação de estar contigo. Olha, o PEC Agora Brasil, antes PEC Nordeste, é um espaço de grande visibilidade do setor agropecuário e é, de fato, a maior feira em ambiente fechado desse setor. É isso mesmo, Chico? Sem dúvidas. O PEC Nordeste, que nasceu lá no ano de 1997, Rafael. Ixi, não era nem nascido. Pois é. Nasceu em 97 e de lá para cá ele vem ganhando protagonismo no cenário do agronegócio cearense. E nos últimos anos, através da gestão do Amilcar, que tem sido realmente muito dinâmico, muito atuante, juntamente com toda a nossa diretoria, né? Ele cresceu, o evento cresceu muito. E tanto é que mudou, inclusive, de denominação, né? Sim. De PEC Nordeste, nós passamos a PEC Brasil na edição de 2026. Ano passado já foi um evento realmente enorme. Esse ano, superando o evento do ano passado, superando inclusive as nossas expectativas, portanto, é um evento que se consolidou como o maior evento da agropecuária do Nordeste e hoje um dos maiores eventos do agronegócio brasileiro. E quem é que se reúne aqui no PEC Brasil? Por exemplo, nessa edição, você falava para mim que tem o pequeno, tem o grande. O que o PEC Brasil reúne nesse grande espaço que eu falei, ocupando aqui os 2 pavilhões do Centro de Eventos do Ceará? Olha, isso é um princípio, é uma maneira realmente de pensar e de agir na atual gestão do sistema FAEC, Senar, sindicatos rurais, de fazer com que nós possamos ter a participação, ter a presença dos produtores rurais, independente do porte, né? Independente do porte, porque o pequeno de hoje ele pode ser o grande de amanhã, isso só depende da sua determinação. E é para isso que nós trabalhamos, é para isso que a FAEC, é para isso que o Senar, que é o nosso braço técnico, os nossos sindicatos rurais, os nossos parceiros, como é o caso da OCB, né, que é uma grande parceira nossa, a OCB Ceará tem sido uma grande parceira. Então, é com esse propósito que nós procuramos reunir a classe produtora de um modo geral e os resultados, graças a Deus, estão surgindo. O PEC Brasil 2026 foi realizado de 25 a 27 de junho de 2026, tradicionalmente realizado em junho, era no começo do mês, agora no final do mês, para garantir aqui o tempo, né, de montagem dentro do centro de eventos, mas uma grande infraestrutura que recebeu muita gente. Qual foi o público que a FAEC recebeu aqui no centro de eventos durante o PEC Brasil já? Rafael, como nós estamos concluindo, né, foi concluído agora o evento, nós ainda estamos fazendo a somatória de todo esse saldo positivo. Mas eu já posso lhe adiantar que o público superou as 100 mil pessoas. Superou a expectativa que vocês tinham colocado lá no começo, que era de 100 mil, então. 100 mil pessoas, superou a expectativa. Muito bom.
Em volume de negócios, a gente já pode falar, tinha uma expectativa também alta de volume de negócios de 150 milhões de reais. Em volume de negócios, o PEC Brasil também já se aproxima disso aqui no último dia do evento? Sim, sem dúvidas. A expectativa também é que a gente possa superar essa expectativa que nós tínhamos quando da organização do evento, e esse número certamente vai ultrapassar aí a casa dos 150 milhões. Um dos grandes objetivos, Chico, do PEC Brasil é atrair investimentos também para o setor agropecuário, é também dar visibilidade tanto para investidores como, por exemplo, para o poder público, para essa grande iniciativa. Afinal de contas, se a gente for pensar somente a agricultura, os dados mostram que a agricultura que, né, sobretudo a agricultura familiar, que alimenta o país, né? A gente tem aí uma importância muito grande da agricultura, inclusive também já pensando em exportação, pensando em os mercados internacionais, sobretudo nesse momento em que há um diálogo muito grande do Brasil, por exemplo, em acordos com a União Europeia. Então, é um dos objetivos atrair investimentos para esse setor tão importante da economia brasileira? Sem dúvidas. É impossível se pensar em desenvolvimento do campo sem pensar em inovação, sem pensar em tecnologia. É impossível. Hoje isso tem que andar plenamente em sintonia, e é isso que nós temos procurado constantemente fomentar, e não foi à toa que durante esses 3 dias nós pudemos observar as nossas salas no centro de eventos totalmente lotadas, com os nossos produtores rurais participando das palestras, das oficinas que foram ministradas durante o evento. Isso significa dizer que o nosso produtor rural, lá do interior, ele hoje tem a preocupação de se tecnificar, de procurar a inovação, e isso é muito bom porque isso representa um incremento aí inimaginável. E eu sou muito esperançoso, Rafael, que nos próximos anos nós ainda haveremos de colher muitos frutos de tudo isso que está sendo plantado, afora o que nós já estamos observando hoje. Tudo bem, você está falando, e é importante a gente explicar para o nosso público, né, que o PEC Brasil, antes PEC Nordeste, tem 2 grandes núcleos, né, de organização. De um lado, a exposição feira, de outro lado, os seminários, diversos seminários. Eu queria que você falasse agora, então, quais foram as cadeias produtivas, os seminários técnicos, os temas que foram tratados nesse grande congresso formativo do agro e da pecuária aqui do Ceará. Certamente, se eu elencar aqui através da memória, vai ficar faltando aqui algumas cadeias produtivas. Mas eu diria a você que é abrangente para todas as cadeias produtivas do agronegócio. E aí são atividades que há algumas décadas passadas elas não tinham muita expressão aqui no estado do Ceará, e que vem crescendo ao longo dos últimos tempos. E aí a gente pode aqui podemos mencionar, no caso, a cassinicultura, que realmente vem numa crescente muito grande, né? Nós estamos aí também com a pecuária de corte, com uma perspectiva muito boa, com o advento aí da instalação de um grande frigorífico aqui no estado do Ceará, lá no município de Iguatu, através aí da Master Boi, né, num trabalho que foi feito aí, numa articulação que foi feita pela nossa federação, através da nossa Federação da Agricultura, através do Amilca e de outros parceiros importantes, e aí onde entra realmente o que você nos perguntou, com o governo do estado também fazendo a sua parte, porque é importante que o poder público, como você bem colocou, ele tenha essa participação, porque para um investimento desse chegar aqui no estado do Ceará, é necessário que também possa ter a participação governamental, e a cadeia produtiva, né, do corte, ela tem aí uma expectativa muito boa. O leite aqui no estado do Ceará, nós somos hoje um produtor expressivo de leite a nível de Nordeste, né? Nós temos uma expressiva produção de leite. Nós temos lá no Sertão Central, por exemplo, que é a região de onde eu sou oriundo, né? Você é de qual município? Eu sou de Madalena, que é um pequeno município lá do Sertão Central, vizinho a Quixeramobim. Eu sou natural de Quixeramobim, né, que é o município mãe. No ano de 1986, Madalena foi emancipada. No ano que eu nasci. Pois é. Em 86, Madalena se emancipou.
E as minhas propriedades ficam localizadas na área limítrofe entre Quixeramobim e Madalena, e até os amigos dos dois municípios dizem que eu sou mestiço, né? Eu sou um pouco de Madalena e sou um pouco de Quixeramobim. Na verdade, nós precisamos criar, e isso também tem a ver com o que nós estamos falando aqui, o sentimento do regionalismo. Nós temos, eu costumo até dizer, mais do que de Madalena, mais do que de Quixeramobim, e isso a gente vê lá no Cariri, a gente vê em outras regiões. Nós precisamos dizer que somos do Sertão Central, porque quando você diz que é do Sertão Central, você fortalece esse vínculo para inclusive, com a região, né? Para a região, para o desenvolvimento. O Cariri faz isso muito bem, né? Eu vejo, acho que ninguém diz, eu sou de Juazeiro, eu sou do Crato, eu sou de Barbalha, eu sou do Cariri, né? Daqui a pouco vocês vão ser uma região metropolitana, talvez um núcleo ali, ou em Quixadá ou em Quixeramobim. Há uma expectativa muito boa agora com o advento da Transnordestina, né? O desenvolvimento chegando de uma forma muito grande na região, e essa integração ela é muito importante. Mas é isso, o Rafael. Esse trabalho ele é um trabalho que ele é contínuo. Termina a PEC Brasil aqui e já se começa a pensar em outras ações, em outros eventos, como nós deveremos ter já mais para o final do ano, a Expo Cariri. Através da federação, né, por uma iniciativa do Amilca, foi criado esse ano o circuito de exposições. Vamos falar daqui a pouquinho, né, sobre isso. Ele também fomenta a economia, ele aquece a economia, porque não é festa, tem a festa, não é apenas a festa, né? A festa, né, dentro de um evento agropecuário, ela gera dividendos, mas a exposição ela gera negócios, né? Tem que atrair. Mas a gente vai continuar contando esse assunto, Chico, daqui a pouquinho, depois do intervalo do Vozes do Cooperativismo. Não sai daí. Estamos de volta com Vozes do Cooperativismo, um programa do Sistema OCB Ceará com o Sistema Jangadeiro, em uma edição especial aqui diretamente do PEC Brasil 2026. E nessa edição a gente também está fazendo um balanço de tudo que aconteceu no PEC Brasil. Eu recebo aqui o Chico Almir Severo, que é vice-presidente de Administração e Finanças da Federação da Agricultura e Pecuária aqui do estado do Ceará, a FAEC, que é a principal, né, a organizadora aqui desse evento, com diversos patrocinadores, com diversos parceiros. Estava aqui conversando, batendo um papo sobre desenvolvimento territorial, sobre a importância desse evento para a agricultura, para a pecuária do Brasil, para fazer negócios, para poder, de fato, promover políticas públicas de promoção, né, do fortalecimento do agro, para ajudar o produtor pequeno, para ajudar o produtor médio, para ajudar o grande produtor, para ajudar a fortalecer a economia, fortalecer o nosso estado. Né, Chico? E um dos grandes destaques do PEC Brasil foi a participação de pelo menos 600 empresas e instituições expositoras. Qual a importância de reunir tanta gente diferente, de diversos segmentos da economia, mas todo mundo se conectando com o agro e com a pecuária aqui dentro da PEC? Isso é uma oportunidade ímpar de se trazer para dentro de um ambiente, para dentro de uma feira, todos esses atores, né? Como você disse aí, são mais de 600 expositores, são empresas, né, das mais diversas atividades, né? Empresas que do estado e de fora, inclusive, do estado do Ceará. Isso realmente tem um impacto muito grande
inclusive na relação direta com os produtores, né? Ontem, né, eu estava encontrando com um grupo de produtores de leite do interior do estado, e eles animados porque estavam tendo a oportunidade de conversar diretamente com empresas que eles antes só conheciam no rótulo das embalagens dos produtos que eles adquirem, né? E isso é muito importante, Sim. esse contato direto, né? Sem mediação. E isso gera realmente uma rede de relacionamento, e isso acaba impactando positivamente. Um outro atrativo, um outro elemento muito importante que eu tenho visto nesses 3 anos que eu estou aqui no PEC Brasil, cobrindo essa atividade, participando aqui da programação, antes PEC Nordeste, né? Agora PEC Brasil, que são as caravanas que vêm dos vários municípios organizados aqui no estado do Ceará. A gente sabe também que tem mobilizações de caravanas de outros estados, inclusive no cooperativismo a gente teve caravana aí de pelo menos 7, 8 estados também que vieram aqui para o PEC Brasil. Fala das caravanas e a importância delas, inclusive de dando oportunidade para que essas pessoas que muitas vezes não saem do seu território vir conhecer, né, vir aprender nos seminários, vir, né, participar dessa feira tão diversa, ver como o agro é diverso, como a pecuária é diversa dentro do PEC. Há um público que vem aumentando a cada edição nos últimos anos, e isso muito nos anima. É a juventude. Juventude. É impressionante como a cada ano essas caravanas que chegam de todas as regiões do estado do Ceará, elas aumentam esse percentual da participação do jovem. Isso é sinal que nós estamos conseguindo realmente atingir o nosso objetivo, que é despertar o jovem para que ele, né, desenvolva a atividade rural. Nós tínhamos uma cultura, infelizmente, do passado, onde os pais diziam que o filho, né, tinha que estudar, tinha que ir para a cidade para estudar, porque o campo não tinha viabilidade econômica nem social. E hoje isso, graças a Deus, está se invertendo. Nós estamos tendo a oportunidade de ver muito jovem se qualificar e voltar para empregar os seus conhecimentos no campo. Isso é muito importante, e isso está tendo reflexo no evento como a PEC Brasil, quando nós podemos observar a animação que essas pessoas chegam para o evento. Outro público também que está se tornando protagonista muito importante dentro do agronegócio cearense são as mulheres. Ganhando protagonismo também, né? Muito grande, as mulheres vêm ganhando um protagonismo muito grande. Então, são públicos que estão passando de fato a ser protagonistas, né? O encontro das mulheres teve inclusive que ser dividido em 2 turnos, porque a sala já não abrigava mais o número, né? Tanto que um encontro no período da tarde, outro grupo no período da manhã. 800 mulheres no auditório e outras centenas fora do auditório esperando para entrar. Aí você imagina tudo isso, né? Botar todo mundo num ambiente só, realmente. Quem diria que um dia, quando se construiu o Centro de Eventos do Ceará, quem achava que era uma obra faraônica, que jamais teria uma utilização plena, hoje o Centro de Eventos do Ceará para o agronegócio cearense já está se tornando pequeno. É isso pequeno. Que eu ia dizer, mas nem todo mundo lota esse centro, não, porque esse pé direito desse aqui e esse território desse centro é muito grande, né? Nem todo mundo Mas topa. isso, Rafael, mostra a força, mostra a pujança do agronegócio cearense. E é aquilo que o Amilcar sempre coloca, né? O nosso presidente Amilcar sempre coloca. Um abraço para o Amilcar. O que ele sempre coloca é que ninguém faz nada sozinho. Verdade. Isso aqui é resultado do trabalho de muitas mãos, do trabalho da Federação da Agricultura, como eu já falei aqui, do Senado, dos nossos sindicatos, do SEBRAE, que é um grande apoiador, grande parceiro e apoiador, da OCB Ceará, e você falava aqui da participação do cooperativismo de outros estados. Eu tive, inclusive, o prazer de encontrar aqui com o pessoal do Paraná, onde nós já tivemos a oportunidade de estar algumas vezes, inclusive o presidente da OCEPAR, o Ritz, né, presidente Ricken. Zé Roberto Ricken. Ricken, eu até me atrapalho um pouquinho com o nome, mas esses nomes estrangeiros, né, de descendência europeia. Mas o presidente já algumas vezes nos recebeu lá no estado do Paraná. O estado do Paraná, que nós consideramos realmente como o berço do cooperativismo. Sim. O berço do cooperativismo brasileiro. 100 anos de cooperativismo no Paraná. E ele me falava, durante uma conversa que nós tivemos, o quanto ele está animado com o Ceará, com o que ele está vendo aqui.
Ele me falou que está vendo, pelos contatos que fez, pelas reuniões, pela a oportunidade que ele teve de conversar com o pessoal, com os nossos produtores, ele está vendo na nossa juventude uma expectativa muito boa de que o cooperativismo cearense ele vai deslanchar. Inclusive, nós tivemos 2 encontros da juventude. Um encontro da juventude de manhã do cooperativismo, assim como as mulheres foram 2 encontros também. Um encontro pela manhã com a juventude do cooperativismo, mais de 700 pessoas. E, de novo, à tarde, o encontro de jovens da FAEC Jovem, né, que é o agrupamento de jovens de fortalecimento da participação juvenil da FAEC, com mais 700 jovens. Se a gente for contabilizar, que são 2 públicos que vieram aí, né, de diferentes núcleos, a gente teve só no público jovem, em seminário, né, 714, mais de 1.400 pessoas reunidas. É uma expressão muito grande. Muito grande, sem dúvida. E destacar aqui também o trabalho que é feito pelo Dr. Nicédio, que é o presidente da OCB Ceará, toda a sua equipe, e é um trabalho muito importante. Além do trabalho que ele faz aqui no estado do Ceará, ele tem muito boas relações fora do estado com o cooperativismo de outros estados, e esses intercâmbios que acontecem vez por outra tem sido muito importante para que cada vez mais a gente busque o fortalecimento do cooperativismo cearense, porque eu tenho certeza que vai ser realmente consolidado nos próximos anos, e eu diria que é o que ainda falta para que a gente possa completar realmente esse trabalho e realmente o Ceará deslanchar em todas as cadeias produtivas. É criar essa consciência da necessidade do cooperativismo estar presente em todas as ações. Muito bem, muito bem. Vamos continuar nesse assunto, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial do Voz do Cooperativismo. Não sai daí. Estamos de volta com Vozes do Cooperativismo, mas antes de continuar a nossa conversa de hoje, eu queria pedir para você seguir as redes sociais do Sistema OCB Ceará, @Sistema OCB-CE no Instagram, e o nosso site, ceará.coop.br, onde você encontra todas as informações sobre o Vozes do Cooperativismo e também sobre as ações diversas que o cooperativismo cearense tem feito. O tema de hoje é um balanço do PEC Brasil 2026. Eu estou aqui com o Chico Almir Severo, que é vice-presidente de Administração e Finanças da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, FAEC. O cooperativismo marcou presença no PEC Brasil 2026, né, a 29ª edição do PEC, agora Brasil, antes PEC Nordeste, cresceu, ganhou volume, tem mais participação e tem muita discussão, né, Chico, que aconteceu aqui nesse grande evento. Mas um dos desafios principais do setor agropecuário, assim como de outros setores da economia brasileira, mundial, é a inovação, é a tecnologia e também essas outras tendências, né, que estão modificando a nossa relação com as várias áreas em que a gente está desenvolvendo a economia. Queria que você falasse para mim especificamente dessa temática. Essa temática apareceu dentro do PEC Brasil, inovação, tecnologia, como um dos desafios do homem do campo? Sem dúvidas, foi objeto de palestras dentro da programação que nós qualificamos como técnico-científica, né? Porque é um tema que ele precisa estar realmente presente. Recentemente, o estado do Ceará conseguiu um grande avanço com relação a esse tema, Rafael.
Nós éramos, até pouco tempo, o único estado, inclusive uma coisa que já é básica em praticamente todos os estados da federação, e o Ceará ainda estava a dever, era a questão da pulverização aérea, a questão da utilização de drone, que em todo o Brasil já era algo plenamente regularizado, possível, e nós tínhamos essa barreira aqui no Ceará. As pessoas muitas vezes insistem em tratar esse tema como um tema muito focado na questão da saúde. Claro que há toda uma preocupação, mas isso estava causando um prejuízo muito grande para diversas atividades econômicas do Estado. E graças aos esforços aí da Federação da Agricultura, numa luta da FAEC, com a compreensão do governo do Estado, pôde-se modificar a legislação a nível de Ceará, e hoje a utilização de drone, né, não apenas, naturalmente, para pulverização aérea, mas para uma série de outras ações do setor agropecuário, já é possível. E graças a Deus isso foi uma luta realmente, como eu disse aqui, uma luta muito forte travada pela federação, que contou aí com a compreensão do governo do estado, e isso já está consolidado. Isso foi um avanço muito grande, falando do ponto de vista prático. E afora isso, nós temos aí outras lutas, nós temos aí outras missões com relação a continuar avançando nessa parte da tecnologia, nessa parte da inovação. Com relação à irrigação, o Ceará tem hoje um potencial muito grande. Nós precisamos pensar em realmente fortalecer, revitalizar, repensar a forma de conduzir os nossos perímetros irrigados, que têm um potencial enorme. A federação tem tido essa preocupação, buscado realmente despertar para essa temática, e através disso passa a questão do uso de novas tecnologias, que é o que realmente vai dar a garantia e vai dar realmente sustentabilidade a todas essas ações. Você é produtor rural. Pensando a realidade do bioma do Ceará, eu estava aqui divagando em cima da sua resposta, pensando a diversidade de biomas do Ceará, pensando as condições que nós temos aqui colocadas, que outros desafios aparecem, né, para o desenvolvimento, para o crescimento e para aumentar a competitividade do agronegócio no estado do Ceará? Olha, nós precisamos cada vez mais tecnificar as atividades. É humanamente impossível se pensar a agricultura, se pensar a pecuária nos moldes que eram realizados aí há 30, 40, 50 anos atrás. Uhum. As pessoas evoluíram, as cabeças são outras. Então, é necessário que se possa cada vez mais buscar mecanismos que façam com que se utilize nessas atividades a mecanização, a inovação. Voltamos aí a falar novamente na questão da inovação, que se utilize cada vez mais as novas tecnologias nas atividades agrícolas e pecuárias do estado do Ceará, porque vai ser inclusive uma forma, e está sendo inclusive uma forma, de atrair esse público que eu fiz referência aqui em momento anterior, que é a nossa juventude, que é uma outra preocupação que nós temos, que é a questão da sucessão no campo. No campo. É um tema que realmente nos preocupa e que a gente já está vendo essa luz aí do fundo do poço. Quando melhorou, né? Melhorou. Nós dá uma certa angústia, e eu falo como produtor rural, que estou lá cotidianamente no sertão. Nos causa tristeza quando você vê uma propriedade que no passado foi produtiva e ali se perdeu o proprietário e os seus descendentes não deram sequência, aquela propriedade se torna ali abandonada, se torna improdutiva por falta de alguém que dê sequência àquela atividade. E isso, graças a Deus, esse caminho está sendo revertido, nós estamos cada vez mais vendo pessoas fazendo, como eu disse anteriormente, o caminho de volta. Isso é muito importante. O ano de 2026, Chico, é um ano eleitoral, certo?
É um ano em que, inclusive, vi durante o PEC Brasil vários políticos visitando o espaço aqui, como acontece todos os anos. Vi lá também o governador do estado na abertura oficial do evento. Mas eu sei que o agronegócio cearense, o setor agropecuário cearense, tem muitas demandas de políticas públicas, tem muitas demandas para que haja, de fato, né, a prosperidade desse modelo de negócios. Queria que você elencasse aqui quais são as prioridades da pauta institucional do agro para com os três poderes, mas pensando especificamente o legislativo e o executivo. Olha, Rafael, já está sendo inclusive pensado e para os próximos meses a federação já vai trabalhar aí para se criar uma proposta a qual será apresentada para os candidatos majoritários ao governo do estado do Ceará, numa pauta realmente baseada nos anseios da classe produtora do estado do Ceará, para que essa pauta ela possa ser levada aos candidatos ao governo do estado do Ceará. Tanto ao governador atual, que é candidato à reeleição, como os demais candidatos ao governo do estado, receberão essas propostas e, como eu lhe disse, eu até evito nesse momento aqui definir pontualmente, porque é algo que está sendo construído para que a gente não fale alguma coisa aqui que depois venha destoar. Mas isso está sendo realmente construído para que se possa levar aos nossos candidatos ao governo do estado do Ceará realmente essa pauta. E cobrar compromisso da classe política para com o agro e a pecuária do Ceará. Naturalmente. Bom, o PEC Brasil também marcou uma grande comemoração, né, Chico? Que são 60 anos de atuação da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará. Queria que você destacasse como foi essa grande festa, realizada lá no Teatro José de Alencar, e também, na sequência, falasse da importância dessa entidade que chegou a 6 décadas de atuação para o desenvolvimento, de fato, do agro no estado do Ceará. Olha, com muita alegria nós celebramos os 60 anos da Federação da Agricultura, né? A PEC Brasil, ela veio para coroar no ano de 2026 esse sucesso da PEC Brasil, essa data tão marcante para todos nós que fazemos o sistema FAEC Senacim Rural. São 60 anos, são 6 décadas. A festa que aconteceu no Teatro José de Alencar foi belíssima, inclusive nos chamou muito a atenção as falas que lá foram colocadas, e uma delas, de modo especial, do presidente da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais e também vice-presidente da CNA, o Toninho de Salvo, e no alto da sua experiência, é um homem vivido, filho de um ex-presidente da CNA, quando ele mencionou que com mais de 50 anos de vida e de experiência dentro do agronegócio brasileiro, foi a maior festa que ele participou com aquele formato voltada para o agro. Quer dizer, é alguém que conhece profundamente a realidade do agro brasileiro, que esteve aqui presencialmente, vivenciou e falou daquela maneira. Ele de certa forma, até emocionado, fez essa menção. Teatro José de Alencar, que é um equipamento centenário, né? E ali foi palco de um belíssimo espetáculo que o Amilcar trabalhou com muito esmero, junto com aquela equipe de produção que ele recomendou. Ele disse o que queria, mas a gente tem que reconhecer aqui o mérito, né, daquele trabalho que foi produzido ali no Teatro José de Alencar. Trabalho artístico histórico, né? Pois é, que retratou, né, realmente a nossa história. Ali cada um de nós, sejamos nós que ainda estamos na atividade agropecuária ou aqueles que já estão mais urbanos, mas eles tiveram descendentes que viveram aquilo que foi mostrado ali, né? As dificuldades, né? Porque muitas vezes alguém diz, mas está falando de coisas de sofrimento, mas para chegar aonde nós chegamos, Rafael, houve muito sofrimento, houve muita dificuldade, houve muita
muito enfrentamento, houve muita luta, houve muita obstinação, porque o nosso produtor rural, sobretudo o produtor rural cearense, ele é sobretudo um forte. Isso aí já Euclides da Cunha, né? Já falava sobre isso, É né? verdade. Para enfrentar todas essas intempéries. E eu volto um pouquinho puxando aqui para a minha brasa, não é à toa que o Sertão Central, né, com todas as dificuldades que nós tivemos ao longo de quase 10 anos, com invernos bem abaixo da média, a produção de leite só fez crescer durante esse período. Isso é prova de que realmente o nosso produtor ele é obstinado. Muita resiliência, né? Muita resiliência. Eu acho que o que encantou, inclusive, né, o representante lá do agro de Minas Gerais, que estava presente também, né, da Federação de Minas estava presente também, foi talvez a peculiaridade como vocês desenvolveram o evento. Ao invés de ser discursos, como geralmente é feito num evento de 60 anos, 70 anos, né, dessas datas especiais, vocês resolveram fazer uma grande encenação artística, né? Um grande espetáculo para contar essa história. Eu acho que isso não só toca, porque você de fato traz, né, a memória, você faz a pessoa vivenciar aquela realidade, mas ao mesmo tempo, né, encanta porque deixa ali a mensagem de esperança que só a arte é capaz de transparecer também, quando bem contado. Rafael, aquele espetáculo eu diria que foi um mergulho no túnel do tempo. Todos nós que estávamos lá no Teatro José de Alencar mergulhamos no túnel do tempo. E foi algo bem diferente. Quem acompanhou as edições anteriores, que tinha aqueles discursos muito formais, ali fugiu de toda essa regra. Eu fico até imaginando para as edições futuras que nós vamos ter que bolar outra coisa, desafio, né? A sarrafa está lá em cima. Exatamente, nós vamos ter que ser bastante criativos, porque realmente a coisa esse ano foi assim, como diria aí a turma mais nova, foi top, né? Foi top. Falando em atuação top, falando em importância, agora vamos fazer um pouco da avaliação da importância da FAEC ao longo desses 60 anos, né? Para o desenvolvimento do agro no estado do Ceará. Olha, a FAEC, o papel primordial da Federação da Agricultura como entidade classista é a defesa do produtor rural. A defesa do produtor rural em todas as linhas possíveis e imagináveis. Além disso, nós temos também não apenas aquela questão da luta classista, da defesa, que isso é a nossa principal razão de ser, mas nós precisamos também fazer a nossa parte. Nós não podemos ficar apenas preso à palavra, preso a qualquer retórica, nós precisamos ter ação. E é nesse sentido que a FAEC, nesses últimos anos, aí, sob a liderança do Amilcar, toda a nossa diretoria, os nossos sindicatos, nós estamos realmente buscando botar cada vez mais a mão na massa. Nós temos ações efetivas, nós temos as ações que já eram realizadas através do Senar, que é levar cada vez mais a qualificação profissional ao produtor rural, através dos nossos cursos de formação profissional rural, de promoção social, com ações inovadoras, como foi implantado a partir do ano passado, com o programa Saúde no Campo, que é uma ação muito importante. O Ceará foi um dos estados pioneiros aí com essa ação, que tende a se expandir para outros estados, mas nós temos ações importantes também, como o programa Forrageiras do Ceará, através de uma parceria aí com o Sebrae, onde foram implantadas unidades em 1.000 propriedades do estado do Ceará, de 1 hectare, isso em sintonia com o produtor rural. Não é a FAEC chegando lá dizendo, você vai ter que plantar o capim-maçai nessa hectare, ou você vai ter que plantar milho, ou a palma. Isso é conforme ali a aptidão daquela região, é o desejo do produtor, logicamente com a orientação técnica dos nossos técnicos. O programa Forrageiras tem sido um sucesso. O programa de transferência de embrião, visando trabalhar o melhoramento genético do nosso rebanho bovino, também tem sido um sucesso, através do programa FIV. Então a FAEC, Rafael, respondendo efetivamente aqui a sua pergunta, ela tem esse compromisso da defesa
de tudo que é de interesse do produtor rural cearense, mas ela também se sente no dever de ser protagonista nas ações efetivas, buscando parcerias com todos os entes. Eu tenho acompanhado, inclusive, o trabalho de acompanhamento e assistência técnica, né? Os vários técnicos da FAEC que estão espalhados pelo interior do estado. Escuto muito, inclusive, dos empreendimentos agropecuários que também são atendidos pela FAEC, do setor cooperativista, que esse pessoal dá um grande impulso, dá uma grande assessoria técnica para o fortalecimento das cooperativas e, obviamente, todos os outros modelos de produção dentro do agro aqui do estado do Ceará. Você falou um pouquinho no começo do programa sobre o calendário da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará ao longo do ano, mas eu queria que a gente agora fizesse aqui um mapinha mental, né, com o pessoal ao longo do ano, o que a FAEC realiza de grandes eventos para o pessoal estar acompanhando um pouco mais a agenda de vocês. E, geralmente em junho temos o PEC Brasil. Agora vai ser toda a vida no final do mês? Inclusive, desculpa. Ontem alguém me abordava com uma sugestão interessante, inclusive depois nós vamos conversar dentro da nossa diretoria. É uma pessoa da capital, morador de Fortaleza, disse, poxa vida, o PEC já vai terminar no sábado, por que não se estende para o domingo? Na sexta-feira estava superlotado, um dia ainda de trabalho. Já imaginou no domingo como é que não ficaria o centro de evento, com as pessoas da capital tendo a oportunidade de ir com as suas famílias, com os seus filhos, para conhecer a realidade do agro cearense? Eu digo, pronto, você acabou de nos dar uma ideia, nós vamos discutir isso para o próximo ano, né? Porque esse ano, por exemplo, nós iniciamos o evento numa quinta-feira, concluindo no sábado, ou seja, quinta, sexta e sábado. Podemos pensar em fazer uma adequação no calendário e por que não iniciar o evento na sexta para terminar no domingo, né? Que pegaria aí 2 dias, no sábado e domingo, porque é outro fato realmente que nos alegra muito, Rafael, é encontrar muitas famílias, centenas, milhares de famílias da capital. Eu costumo dizer que quem mora na capital tem sempre um pé no interior, por mais urbana, por mais urbana que sejam essas famílias, elas têm algum vínculo com o interior. E é uma maneira delas se reencontrarem com as suas origens, trazendo seus filhos aqui para ver toda essa maravilha que é a PEC Brasil. Então a PEC Brasil geralmente em junho, Sim. Agora potencialmente pode vir a ocupar o domingo, mas aí no calendário de janeiro a dezembro, que outras grandes atividades vocês têm realizado para o nosso público ir acompanhando cada vez mais, né, os movimentos do setor agropecuário cearense? Como evento físico de expressão, nós já temos definido aí para o mês de novembro, a Expo Cariri. Expo Cariri. A Expo Cariri, que acontece lá em Barbalha. Continuará em Barbalha. Lá em Barbalha, inclusive numa parceria aí com a Embrapa, numa área da Embrapa, inclusive seguindo essa linha da inovação, de realmente inovar, fazer algo diferente. É um evento diferente também, Rafael. Olha, ele é um evento no meio... quando se desmonta toda a estrutura, só fica uma área de terra lá... No meio do campo, no meio do campo. É inimaginável. Inclusive, no ano passado, houve a apresentação lá de um artista de renome nacional, né, Renato Teixeira. Renato Teixeira, que se apresentou lá durante... Grande cancioneiro brasileiro. Lá durante o evento, e eu fiquei com o coração na mão. Eu estava preocupado. Eu digo, meu Deus, era cedo, 6h30 para 7 horas da noite, a apresentação... não era um final de semana, numa área daquela, totalmente rural, distante da área urbana. Eu digo, vai ter gente nesse show? Meu irmão, lotou. O povo foi. Lotou. E eu até disse, eu digo, Renato Teixeira deve ter aí para umas 5 décadas de andanças por esse Brasilzão de meu Deus. Mas eu tenho certeza que ele nunca fez um show numa área especificamente como essa aqui, com esse público e com essa empolgação. Sim. Então, é sinal realmente que a federação ela tem inovado nas ações, saído daquela coisa muito convencional, tem feito a partir dos seus próprios eventos,
uma motivação para que o produtor saia da sua área de conforto e ele possa inovar. E é assim que a FAEC tem feito. E como eu falei também, nós temos aí o circuito de exposições, serão 9 edições, já aconteceu a primeira no município de Crateús, são parcerias com os municípios, né? Esse circuito, no final, há uma votação entre os participantes, entre as pessoas que participam do circuito de exposições, onde no final do ano cairá um município e serão inseridos 2 para o ano que vem, né? Dentro desse circuito de exposições. Aí quem vai dizer quem são os melhores são os próprios participantes que irão votar e irão escolher quem deverá cair no final, porque isso desperta para que cada edição, cada município, cada exposição tente superar. Houve agora Crateús, a próxima, se a memória não me traz, será lá no município de Morada Nova, né, a exposição lá em Morada Nova. No Vale do Jaguaribe. No Vale do Jaguaribe. Mas Crateús foi um grande evento, nós tivemos a oportunidade de estar lá e realmente foi um evento maravilhoso. E os sertões de Crateús, eu só lembro da quintura, né? A quintura do povo foi grande lá também? Não tenha dúvida, uma festa grande, uma festa com a participação não apenas do pessoal lá da região dos Inhamuns, mas tinha muita gente, inclusive encontramos com pessoas de outros estados, uma grande festa. Muito bom. Essa ideia do circuito é realmente percorrer o território do estado do Ceará, para além dessas 2 grandes edições de evento, uma lá no sul, né, no Cariri, que é, né, a Expo Cariri, e aqui, né, na região metropolitana de Fortaleza, que é o PEC. O circuito ele vai encerrar no final do ano no município de Tauá. Tauá. Eita, Tauá tem muita coisa boa, viu? Eu só lembro do churrasco que faziam lá com aquela carne de carneiro. Muito bem. Para você que está nos acompanhando aqui, eu recebo o Chico Almir Severo, que é vice-presidente de Administração e Finanças da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, a FAEC, liderando aqui, um dos líderes do PEC Brasil 2026, o tema do nosso programa. Estamos fazendo um balanço aqui sobre o PEC Brasil, mas também conversando sobre agricultura, sobre pecuária, desafios do homem e da mulher do campo, fortalecimento de grupos, tecnologia, diálogo social, para que o agro que alimenta, né, a pecuária que alimenta o Brasil seja cada vez mais fortalecida e que ao mesmo tempo gera trabalho e renda para muitos produtores do nosso território, também seja fortalecida. E aí, falando desse setor, Chico, eu queria agora trazer aqui para ti uma avaliação de conjuntura. O mercado tem sido cada vez mais exigente, né, nessa questão da produção, seja dos grãos, por exemplo, ao bovino. Tem até esse desafio agora, mais recentemente colocado. Fechou-se um acordo com a União Europeia, depois veio um entrave relacionado à produção bovina. Queria que você fizesse uma avaliação se o produtor cearense está cada vez mais preparando, sim, para atender esse novo consumidor, esses novos mercados, essas novas demandas que estão aparecendo, que exigem cada vez mais qualificação, cada vez mais, inclusive, inclusão de recursos de sustentabilidade, né, para que, por exemplo, a produção cada vez mais é cobrada que seja orgânica. Então, há uma preparação para esses desafios contemporâneos que são colocados para a agricultura e a pecuária? Não tenha dúvida, nós não podemos ficar à margem de tudo isso. Eu falei há pouco de uma ação que nós já estamos, inclusive, iniciando, focado nessa preocupação de oferecer ao mercado produtos realmente que tenham qualidade e que possa cada vez mais também, além desses produtos terem qualidade, eles possam agregar valor. Eu falei que nós temos já em vigência, através da Federação da Agricultura, o programa de transferência de embrião voltado à pecuária de leite. Com o advento agora do fortalecimento da pecuária de corte no estado do Ceará, nós já estamos trabalhando também, fazendo o planejamento para que se tenha um melhoramento genético na questão do corte, para que a gente tenha uma carcaça melhor, né? Para que a gente possa disponibilizar para o mercado animais com uma melhor carcaça. Isso tudo tem a ver com essas exigências que nós estamos tendo nos últimos tempos. E aí gera uma série de outras ações
que nós estamos em sintonia e precisamos trabalhar e precisamos apoiar o produtor para que ele possa acompanhar cada vez mais um mercado exigente e que ele também possa agregar valor, porque é uma via de mão dupla. É você oferecer ao mercado produtos que tenham realmente qualidade, que estejam dentro das exigências legais, mas que isso também represente para o produtor uma agregação de valor. Chico, mais uma vez divagando em cima do que você vem falando e também pensando de uma realidade que eu escuto muito, acompanho muito aqui no Vozes do Cooperativismo, com os produtores do cooperativismo cearense, e aí pegando realmente o recorte do estado do Ceará, e aí dentro do seu, né, do seu ponto de agregação de valor nessa produção. Eu fico um pouco triste que muitas vezes eu não vejo uma visibilidade ou um desenvolvimento muito grande de certos produtos que poderiam ser filões de mercado do nosso estado, da nossa região, como por exemplo a cajuína. A cajuína, apesar de ser muito popular, todo mundo do Ceará conhece a cajuína, mas ela não a gente não tem uma grande marca ou um conjunto de grandes marcas aqui do estado do Ceará, né, que ofereçam aqui a cajuína na gôndola do supermercado, por exemplo. Só para citar um exemplo muito forte. Eu sei que a castanha se desenvolveu muito, a castanha de caju, para que é um outro elemento muito particular da produção aqui local. Mas eu queria que você avaliasse quais são os entraves que muitas vezes nos levam a não ter, né, esses potenciais desenvolvidos na ponta mesmo, né, de grandes produtos, de grandes marcas que poderíamos ter a oportunidade de ter no nosso estado, vendendo para o Brasil, vendendo para o mundo. A gente, por exemplo, tem muito entre aspas, uma Coca-Cola, né, do estado do Ceará. A gente não tem hoje esse recurso colocado na minha avaliação. O que você acha também desse assunto? Olha, Rafael, realmente importante que o produtor, sobretudo o produtor, independente do porte, ele crie essa consciência. Eu acho que um entrave maior que nós temos em relação a essa questão é a própria cabeça do produtor. E aqui, em momento nenhum, eu como produtor rural, não estou aqui botando na conta do produtor, mas nós precisamos despertar para fazer com que a gente, além de produzir, e aí não é apenas a agregação de valor, porque eu falei há pouco, para se agregar valor é preciso que você tenha qualidade no seu produto. E aí, eu vou tomar aqui como exemplo o leite. Hoje o produtor de leite, ele tem muito na cabeça de que ele precisa produzir volume. E ele tem que pensar que, mais do que volume, ele tem que produzir qualidade. E aí, como é que ele, com um produto de qualidade, ele vai gerar mais renda, ele agregando valor? Nós temos já alguns bons exemplos que podem ser copiados, que podem ser replicados. Nós, inclusive, tivemos dentro da PEC Brasil, aí a nossa Santa, que é um queijo fabricado e que está ganhando o mundo. Está ganhando o mundo. Está ganhando o mundo. Lá da fazenda Santa Mônica, no município de Quixeramobim, do Dr. Cândido Quinderé. É um exemplo que se consegue reunir qualidade e agregação de valor. Nós falamos aqui na região dos Inhamuns, onde a ovinocaprinocultura ela é muito forte. Nós precisamos cada vez mais, e aí entra o nosso trabalho de apoio técnico, onde os municípios fazem isso, o município de Itauá já faz, e aí nós precisamos cada vez mais também atuar nessa área através do nosso braço técnico, que é o Senar, enfim, os municípios, para que se trabalhe os cortes, né, para a questão do ovino e do caprino. Então, se você for em toda e qualquer cadeia produtiva, é preciso ter uma preocupação realmente em fazer com que, e eu sempre insisto aqui em falar em agregação de valor, porque muitas vezes na cabeça do produtor é isso que ele deseja, e é isso que qualquer um que trabalha dignamente deseja, é realmente pôr o dinheiro no bolso, fruto do seu sacrifício. Mas cada vez mais o produtor rural, ele precisa ter a consciência de que ele precisa produzir com qualidade. Porque o mercado, cada vez mais, está exigente.
Tudo bem. Enquanto você falava, eu estava puxando um pouquinho aqui para a sardinha da minha área, né? Comunicação e marketing. Eu acho que um dos grandes elementos, até de discussão provavelmente, pode até vir aí como um dos seminários em paralelo às cadeias produtivas, eventualmente num próximo PEC Brasil, né? Discussão de marketing, de vendas, né? Pensar na estratégia de marca, mais fortalecendo mais ainda esse ramo específico de atuação, essa expertise dentro da discussão, Sem que é um dúvida. tema, inclusive, que eu acho que o empresário cearense ainda precisa, de forma geral, Sim, desenvolver ainda mais fortemente nos seus negócios. concordo plenamente contigo. Muito bem. Outro desafio do campo, escutei aqui, inclusive, a presidenta do Instituto Pensar Agro, né, a Tânia Zanella, ela tem falado que um dos principais desafios também do produtor rural é o crédito rural. Sei que é um tema, né, que é bastante mencionado ao longo dos anos, uma dificuldade da busca de investimento, até para fazer essas inovações que nós estamos discutindo aqui. Na sua avaliação, o crédito rural hoje disponível é suficiente para acompanhar a velocidade da modernização, os desafios, né, essa exigência constante que a gente tem tido, né, de avanços no agro? Eu penso que nós precisamos desburocratizar muita coisa. Nós precisamos desburocratizar. Não é facilitar e alguém achar que o crédito é algo que vai lá, pega e não tem que repor. Não é isso, mas desburocratizar. E nós estamos num ambiente que é muito propício para se falar de crédito, né? As cooperativas de crédito, né, elas precisam cada vez mais o produtor ter essa consciência e precisa cada vez mais fortalecer. Nós precisamos mais nos aproximar E eu das vou lhe cooperativas cortar de só crédito. para dizer que o crédito aí, o crédito na cooperativa de crédito é muito mais barato, né? Muito mais barato do que num banco convencional, porque o associado é também dono da cooperativa, então a incidência, né, de custos é muito menor para ele dentro da cooperativa de crédito. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Então, não há segredo, não há muito o que se dizer. O produtor ele tem que ter essa consciência de estar organizado do ponto de vista legal, né, para que ele possa ter realmente acesso a essas linhas de crédito, mas eu vejo como uma grande saída o cooperativismo e através da cooperativa de crédito. Meu amigo Chico Almir Severo, vice-presidente de Administração e Finanças da FAEC aqui do estado do Ceará, FAEC Senar. Queria que você deixasse uma mensagem final para todo mundo que veio para o PEC Brasil, para todo mundo que pode vir para o próximo PEC Brasil, essa grande feira, essa grande mobilização em prol do desenvolvimento do agro do nosso estado. Eu termino aqui utilizando uma frase que me pediram por esses dias para definir numa só palavra o que representa a PEC Brasil. E eu disse prosperidade, que é uma frase bem abrangente. E para que nós possamos seguir tendo prosperidade no campo, nós precisamos continuar fazendo o nosso dever de casa. E nós temos evoluído bastante. Então eu concluo aqui agradecendo a cada um que contribuiu à sua maneira para que a PEC Brasil tenha de fato se tornado o maior evento da pecuária nordestina e um dos maiores do Brasil. Isso é uma ação que requer muitas mãos, e aí se eu elencar aqui alguns parceiros, certamente estarei cometendo algumas injustiças. Então a todos os parceiros, o nosso muito obrigado e sobretudo a nossa gratidão ao produtor rural, que é o grande protagonista dessa história. E pedir a Deus que nos dê muita força, nos dê muita capacidade, porque esse ano nós fomos muito longe e aí a gente já começa a pensar como será 27, porque aí nós vamos ter que superar 26 e superar 26 não será missão fácil. E aí nós precisamos cada vez mais FAEC, Senar, Sebrae, OCB Ceará, todos os nossos parceiros, dar cada vez mais as mãos para que a gente possa oferecer ao produtor rural cearense um evento do qual ele cada vez mais sinta orgulho. Muito bem, eu estou orgulhoso de ter entrevistado aqui o Chico, de ter estado no PEC Brasil. Muito obrigado também à FAEC por abrir esse espaço tão importante para a gente.
E você que me acompanhou até agora, meu muito obrigado. Na semana que vem a gente volta com o Vozes do Cooperativismo e eu te espero. Tchau, tchau.